A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos no ar com a versão 2019 do Linha Aberta, agora para valer, que o nosso satélite estava meio destreinado, saiu da localização, da longitude, latitude, né? E agora já engatilhou o satélite. Então, obrigado a você que entrou, né? Foram mais de 50 visualizações em alguns minutos, o som não estava chegando, mas agora você vai mandar pra gente aqui dizendo se o som tá legal, se tá tudo bem. O pessoal fez essa crítica aí. Porque a gente estava acertando aqui, né? E olha, vem novidades esse ano, hein? Vem novidades esse ano, o Zé Balai está prometendo muitas novidades aqui. Zé, você nunca foi um cara de fazer promessas, né? Apesar de ter sido vereador e tal, sem sacanagem, né? Você cumpriu todas as suas promessas assim, Zé Balai, que você fez? Boa tarde. Isso quer começar bem o ano. Não, eu fiz algumas promessas, Nossa Senhora Aparecida, São Roque, cumpri as promessas. Aquilo que eu me comprometi com... Mas você chegou já a fazer um dia uma promessa de ir até Pirapora, assim? Você... Pirapora especificamente não, mas eu fui a Aparecida do Norte. Mas de ônibus? Não, fui com alguns amigos, inclusive Niltinho, Bastos... Pagar promessa? Caparelli, olha só, turma. Pagar promessa e na volta... na volta nós paramos tudo quanto é boteco. Mas promessa de eleição? Não, brincadeira. Não, nós fomos. Essa história é boa. Tinha. Câmara no Zé Balaio. Não, o dia que os políticos foram pagar a promessa em Aparecida. Não, mas não fiz promessa nesse aspecto aí de obter uma vitória eleitoral, não foi nesse aspecto. Cada qual de nós tinha lá o seu motivo para ir a Nossa Senhora Aparecida do Norte, né? Cumprir aí a sua promessa. Inclusive, eu repito, né? Foi o Niltinho, o Caparelli, Dito Canela... Nós fomos em quatro. Num carro? Num carro, Imagine só, o que será essa história? Essas aí histórias nós aproveitamos assim, almoçamos por lá, depois na volta. Em Jacareí compraram aquele pão de cebolina que era famoso. Nós já fizemos essa peregrinação aí eu fico imaginando. Ao santuário da padroeira do Brasil. Então, não tinha padaria debaixo do santuário? Não tinha toda aquela fase, aquela parte nova lá de Aparecida do Norte. Faz tempo. Não, mas já tinha ligação à passarela. Tinha. Isso daí é muito antigo. Tinha. Foi a única promessa que você fez na vida? Não, sim, no aspecto religioso, assim, falando em fé, esse troço todo aí, né? Foi a única. Agora... Entre nós, que o ex-prefeito Mário Luiz diria você quando se cumpriu a promessa? Isso daí é... Uma vez a gente teve uma conversa com o ex-prefeito Mário Luiz. Eu tirava o sarro que o Mário Luiz... eu adoro, né? O Mário Luiz é uma pessoa maravilhosa. Você me fez lembrar de uma outra situação. Então, aí Carlos Melo conversando, a gente tá lá na Brasital, conversando com o ex-prefeito Mário Luiz. E Carlão, uma pessoa muito apegada a Deus, né? Reza muito e tal. E aí ele falou pro Mário em determinado momento: Mário, depois que a gente morre, a vida segue, né? E Mário virou para ele e falou: não, ô Carlão, morreu, acabou. O Carlão quase caiu da cadeira. Não, mas seu Mário, continua. Acabou, Carlos. Que se acabou. Carlão saiu assim, mas o Mário era o pensamento. Não, o Mário era ateu, né? Do Mário Luiz, né? Então, não, sem dúvida. Mas que fez com que o Carlão quase caísse da cadeira. Esse me fez lembrar uma passagem interessante. Foi numa solenidade de aniversário da cidade, foi na Brasital. Essa solenidade, e o Chico Verani é quem fez toda o dia que ele conversou com o Barão? Então, o Chico Verani usa até hoje isso daí. Ele falou, Mário comunista e Zé Balaio comunista. Zé Balaio leu a Bíblia e Mário conversou com o Barão. Ele falou, não tem como justificar isso daí, cara. E foi o seguinte, foi o que aconteceu o seguinte, naquela sessão, quem recebeu o título de cidadão são-roquense foi Narciso Verniz e o Homem do Tempo. Exatamente. O Ézio Marque era o presidente da Câmara. Sim. E ele entrou em contato comigo e falou assim, poxa, o Milton Neves assumiu a cadeira que era do Narciso Verniz como no plantão esportivo permanente de Jovem Pan, né? Que o Milton sempre conta que o Narciso tirava folga no sábado e ninguém queria fazer o plantão.
Fazer plantão era uma coisa assim do fim, né? O cara queria narrar, o cara queria fazer reportagem, queria comentar, ninguém queria ser plantão. E o Fausto Silva falava que não cabia na cadeira. Não dá certo, não consigo entrar na cadeira. E o Milton Neves começou a fazer, e foi a vida do Milton Neves ali, porque começou a fazer o terceiro tempo, e depois começou a fazer o plantão esportivo, e quando o show de rádio, em 82, foi para a Rádio Bandeirantes, e abriu a oportunidade dele ser o apresentador do terceiro tempo. Então, o plantão esportivo, o plantonista, que era colocado lá no fundo, passou a ser o protagonista ali apresentando. Aliás, eu já falei uma vez na CESP, não lembro quem era o diretor, que a CESP, a Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, faz a premiação todo ano do melhor locutor esportivo, melhor comentarista, melhor repórter, revelação, melhor site, melhor equipe de esportes do interior, melhor equipe de esportes do jornal e tal, e não tem a premiação do plantão esportivo. Concurso. Não tem. O plantão esportivo parece que quem tá lá faz, é o plantão, quem tá lá, entendeu? E eu fiz com muito. Você fala isso porque você fez o plantão, você valoriza. Não, mas é por isso, por conhecer. Ali eu comecei narrando, mas na verdade o plantão era uma coisa, né? O Zé Fernando foi plantonista, entendeu? E eu sabe da importância do plantão, buscando informação, buscando resultados, e é tratado assim, meio com uma segundo plano, né? Segundo plano, entendeu? Você tem, no caso esportivo, duas equipes jogando para duas torcidas, e você tem o plantão para o resto do país. Para o resto do país. Você está dando informação de todas as outras equipes. De todas as outras, para todas as outras torcidas. Mas é Corinthians e Flamengo, mas não é 200 milhões de habitantes. Não adianta. Sempre o plantão é mais. É aquilo que você olha, acaba de chegar a informação da Europa que tal jogador teve uma contusão séria, e ele está na lista de convocados. E até política. Já derrubamos o presidente no ar. Não se tem tudo. Acontece o seguinte, tem um famoso jogo, né? O Papa Paulo VI morreu num domingo. Eu acho que foi 78, né? Porque o João Paulo I assumiu, ficou um mês, 34 dias, e o João Paulo II, Karol Wojtyła, assumiu no dia 16 de outubro de 78. Então, outubro, mais ou menos isso. Quando morreu Paulo VI, estava tendo a transmissão, um jogo Guarani-Flamengo, a Rádio Globo interrompeu a transmissão, que a gente fala, notícia importante. É notícia importante para entrar no ar, só se for a morte do Papa, né? E foi num domingo, num domingo, entendeu? Não é porque eu estava falando isso de plantão esportivo, porque o Narciso Verniz criou, o Milton Neves foi o sucessor, eu tive a oportunidade de fazer. Outro dia o José Laforé Salício, que trabalhou com todos no plantão esportivo, mandou a lista de todo mundo que foi plantão esportivo. José Carlos Sicarelli, foi plantão esportivo da Jovem Pan, a Luane Neto. Nossa, tem uma lista com mais de 20. José Nelo Marques, ele fez a relação completa e mandou para mim de todo mundo que foi plantão esportivo permanente na Jovem Pan, e eu tive a alegria de participar. Mas naquela oportunidade, voltando à sessão aqui de São Roque... Divagou legal, foi valendo. Valeu a divagação. Saímos do tema com o Peixinho, se fosse o prefeito de Mairinque presidindo a mesa, falava, vamos concentrar no tema aqui, vamos falar da situação de Mairinque aqui e tal. Aí queriam convidar o Milton Neves. E aí a gente foi levar o convite para o Milton Neves. Fomos lá no escritório, né? O Firmino não era mais vereador, mas trabalhava na Câmara. Diretor, convidou, e o Milton, com muita honra, ele veio para participar da entrega do título de cidadão sanroquense ao Narciso Verniz. E lá estava o seu filho, nosso amigo Celso Verniz, que está lá no litoral, em Peruíbe, Itanhaém, acompanhando a gente, Amigão do Celso. E aí aconteceu o seguinte... O Milton Neves fala pouco, né? Ele trouxe aquela revista Terceiro Tempo, né? Distribuiu em profusão. O Milton ficou hospedado no Hotel Alpino, e o Vinícius César Pensa da Carambela, né? Oportunidade da Carambela, o Vinícius estava à frente da Carambela, e ele fazia o lençol Vapt-Vupt com times de futebol. E ele mandou fazer especialmente do Santos para o Milton Neves. Então, quando o Milton ele ficou sabendo lá no Hotel Alpino, porque eu acho que o Vinícius era diretor da prefeitura, na oportunidade de turismo, alguma coisa. Ele pegou, foi lá no Hotel Alpino e perguntou em que quarto ficará o Milton Neves. Ficará em tal quarto. Então, por favor, coloque esse lençol do Santos. Entendeu? Foi feita essa homenagem e tal. E o Milton veio, né? Depois a gente foi jantar lá na Fulô, do Kiko, que era na Henrico Delaco 89 ainda. E aí começou a falar o Mário Luiz, e o Mário Luiz não parava de falar, né?
E isso que a gente falou, porque ele começou a conversar com o Barão. Conversa longa com o Barão. Meu querido Barão, Antônio Joaquim da Rosa. E foi conversando. Isso que o pessoal pegou, brincou, né? Porque sabe da oposição religiosa do Mário Luiz. Né? Mas ele começou, como é que ele está conversando, né? Com o Barão. E aí, quando acabou a sessão... Foi um grande discurso. Foi maravilhoso o muito discurso. Mais de uma coisa linda o discurso do Mário Luiz, mas falou bastante. E aí o Mário Luiz bem Barbudo... concatenado. Ah, o Mário era fantástico. Nossa, nisso, muito né? bem Alguém feito. deve ter gravado esse discurso. Foi na Brasital, não sei se alguém gravou. Pode ser. Tanta coisa boa a gente perdeu, né? Sem Eu acho ter que a o internet. Zé Henrique deve ter uma pode ser. fita desse dia. E aí, o Milton Neves falou, foi muito boa a sessão, hein? Mas o Mário Luiz Barbudo, né? Mas o Buffalo Bill não parava de falar. Tem o jeitão do Buffalo Bill, meu, né? O Buffalo Bill não parava de falar, mas foi maravilhoso. Isso que ele falou, então essa parte do Mário Luiz, né? Então, de parte religiosa. Você já fez promessa pro São Paulo ser campeão, Zé Fernando, alguma vez? Você fez algum tipo de promessa? Não. Que não pode prometer uma coisa também muito impossível, né? A gente tem que prometer... Coisinha, né? Tem gente que promete junto com alguém, né? Eu fiz uma promessa de ir a Pirapora a pé com você, né? Diversas pessoas que fazem isso. Sem citar nomes, pelo amor de Não, tem muita gente que faz e o cavalo que paga, né? sem citar nomes, pelo amor de Deus, né? Mas não teve um cara que fez uma promessa com um amigo, falou que ele ia se matar e pediu pro amigo se matar também? Não, os dois se matarem. Aí, quando chegou a notícia pro cara, os falou... dois estavam bebendo juntos, né? E aí foram para casa combinados. Cada qual ia se matar na sua própria casa. E o outro dormiu. E quando acordou, recebeu a notícia. Puta, você estava agora há pouco com ele, e ele acabou de se matar. Ele falou, nossa, eu ia me matar também, esqueci, cara. É verdadeira essa história em São Roque, lá a gente omite o nome. São pessoas com as quais a gente tinha contato, tinha bastante contato com eles, né? Mas os dois já são falecidos. Rita Araújo, do programa De Tudo Um Pouco, da Convenção de Tudo, tá com a gente. Qual o nome? Rita Araújo. Rita Araújo. Ô, Rita, grande abraço à Rádio Convenção de Itu, a nossa 670. 670, emissora de integração regional. Itu, Salto, Indaiatuba, Cabriúva. E tinha o Olimar Pires de Almeida, com uma voz maravilhosa. Ele falava, na era dos satélites. Ele falava, era uma voz maravilhosa do Orli. Eu narrei futebol lá. O Didi Pereira da Convenção. Convenção, né? Didi Pereira também tem história. O nosso embaixador de São Roque em Itu. Didi Pereira, olha, para quem está acompanhando, nós estamos fazendo um bate-papo aqui, conversando na Praça da Matriz de São Roque. O Didi Pereira é um caso que, infelizmente, muita coisa se perdeu. Mas ele contava histórias maravilhosas. Ele era o embaixor de São Roque em Itu. Criou apelido os mascotes de todos os clubes. Todos os clubes de São Roque, ele que criou. O Mamute do muito Paulistano. Muito bacana, eu tive bastante contato com ele. O Galo do Grêmio. Não sei se era Leão o Leão da Santos. Jundiaí Santos. Lá da Mairink Santos. O Leão, ele criou de criou todos. Todos. Eu lembro, inclusive o Mamute do Paulistano? Ele era bastante amigo do meu pai, ele ia às vezes em casa. Sabe? Nossa, ele ficava contando história de futebol. Ele contava o Didi. Com o jornalzinho Periscópio, né? O jornal Periscópio trazia disso aí, levava o Democrata pra lá, ele ia na cabine. Didi Pereira. E, olha, sempre com terninho, né? Sempre terninho. Muito bem arrumadinho. E o Didi, rapaz, olha, eu não sei se os jornais lá de Itu, o Periscópio, a Federação, mas principalmente a Federação tem mais de 100 anos, é um jornal lá da Igreja Católica, né? E o Periscópio, que outro dia completou 25, agora já recebi informação, completou 50. A gente começou a rodar o jornal o Jornal da Economia lá, em 90, com o Carlos Mello, até pouco tempo. Rodava por lá no jornal Periscópio. Então o pessoal falava muito de Didi Pereira. Tanto que quando você ia para Itu e falava que São Roque, os caras já falavam, Didi Pereira aí, né? Porque o Didi fazia, né? Ele falava, ele trabalhava numa escola como servente, uma coisa assim, ou numa administração. Ele falava que ele era professor de amorologia. Ele era uma pessoa... Muito legal. Uma figura. Figura. Olha, esse merece um livro. Boa. Olha, esse merece um livro, as histórias de Didi Pereira. Eu tenho certeza que, certamente, alguém que está acompanhando a gente aí tem alguma recordação do Didi Pereira, que já faz pelo menos aí uns 15, 20 anos que ele faleceu. Até uma vez, um sábado, eu estava em casa, tocou a campainha, aí eu fui atender a campainha, era Didi Pereira. E Didi Pereira, ele já de terninho, gravata e tal, ele sempre conseguia alguém
para trazê-lo. Ele veio muito de ônibus para São Roque, mas não tem ônibus São Roque e Itu. Eu ia narrar futebol lá na Rádio Convenção, tinha que pegar o Cometa aqui 7 da manhã, no domingo, para chegar às 8h30 lá em Sorocaba, para pegar o das 10 para ir para Itu. Porque se eu saísse o das 8 aqui, o das 9, já não conseguia pegar o ônibus. Aí o Didi veio tantas vezes de ônibus, mas ele também costumava arrumar algumas caronas, né? Então ele chegava para alguém lá e falava assim, vamos passear em São Roque? Eu levo você lá na adega, tal, vamos passear. E arrumava sempre alguém, né? Então ele vinha, aí tocou a campainha ele com o senhor, um sábado, tipo 7h30 da manhã. Aí eu falei, Didi, entra aqui. Aí o senhor meio encabulado, eu falei, não, entra aqui também, vem tomar um café, né? Eu tô trazendo o Didi de carona, tal, não sei o quê, tal. E aí o Didi falou assim, eu tô trazendo para você essas revistas aqui, Gazeta Esportiva Ilustrada. Acho que uma ou duas ele me deu, falou, eu sei que você gosta de história, e trouxe e tal, né? E aí até passei um café lá, isso é bom, né? Passar um café, né? Passei um café, passei um cafezinho para eles, aí o senhor lá acompanhando. Melita tal. ou coador de pano? Era um coadorzão a cafeteria italiana que queimou a alça, queimou, né? A alça queimou onde se segura o cabo. O Zé Fernando agora vai para a Europa de novo, ele vai trazer uma boa para ele. Trazer uma legal. Porque infelizmente as daqui é ruim. Não vai. Aí eu fiz o cafezinho lá, tal, né? E o senhor falou assim, eu vim com o Didi, agora a gente vai dar uma volta numas adegas aqui e tal, né? E ele ficou olhando para um canto lá da sala, em que eu tenho um pedacinho lá, um revestimento lá de granito, né? Tem um revestimento lá, né? Pequeno, porque granito é caro, né? Então tem lá um revestimento, lá, um pedacinho de granito, né? E o homem ficava olhando lá para aquele granito. Aí eu falei para o senhor, pois não, senhor, o senhor está assim, parece com um pensamento distante e tal, né? Sabe o que é, moço? Esse pedaço que você tem aqui na sua sala, aqui, rapaz, desse granito, é bonito esse granito, né? Eu falei, esse granito, se eu não estou enganado, ele é o asa de borboleta. Ele falou, isso, um granito preto, sabe? Ele falou assim, mas esse granito me deu uma tristeza. Eu falei, mas por que, meu senhor? O túmulo do meu filho eu fiz com esse granito. E na hora eu fiquei triste, né? Mas isso já faz 20 anos. E há 20 anos, toda vez que eu entro, eu vejo aquele pedacinho de granito, eu falo, é do túmulo do amigo do Didi, do filho do amigo do Didi, sabe? Põe o tapete em cima lá. O tapete, que toda vez eu olho ali, mas sem intenção nenhuma, mas são coisas que marcam, né? Que eu não olho, eu falo, eu lembro aquele sábado de manhã, e o senhor falando, poxa, eu usei esse granito, o túmulo do meu filho. Quer dizer, é normal isso, né? Claro. Porque o que mais tem no lugar que mais tem granito é cemitério, né? Mármore, né? Fazer o quê? O granito diz que é frio, né? Bom, Zé, vamos entrar nos assuntos. Você tem alguém mandou algum recado pra gente ou estamos numa draga desgraçada aí? Não, tem bastante gente aqui. Fraco. A Rita agradeceu a Rita, põe pertinho do microfone. Rita Araújo. Ô, Rita, contamos essa história aí, Rita. Boa lembrança, mas está aqui o Edson Caparelli, o Thiago. Edson Caparelli, que o Zé Balai falou que você foi pagar promessa em Pirapora, em Aparecida. Será que ele confirmou aí? O Caparelli confirmou que nós estivemos lá? Não, só entrou, porque não falou nada. Mas tá o Robson está com a gente também. Robson do quê? Navarro? Robson Navarro. Navarro Diniz. Diniz, exatamente. O Alexandre Ribeiro Lopes, o Roque Prado, Oscar Verzola Júnior, Ricardo Alegrete, estão tudo acompanhando já aqui e já estão começando a mandar os recadinhos aqui. Tá, vamos começar aqui. Hoje vai ser um bate-papo aqui com o nosso Jair Ribeiro, nosso diretor aqui comandando tudo. José Carlos Barão de Garcia, nós não temos mais a Zona Azul funcionando em São Roque. E agora a gente vai ter que passar por um novo processo de licitação. Aliás, Zé Balai, aproveitando a sua experiência, por que a gente fala licitação, fala concorrência, fala carta convite? Dá para, sim, em algumas palavras, explicar para a gente o que é licitação, o que é concorrência, principalmente? Licitação é o todo, né? Então, ela é subdividida em algumas categorias, né? Que são a concorrência, tomada de preços, convite, né? Então, você tem essa diferença, né? Que, na verdade, essa questão da Zona Azul, a modalidade de licitação é a concorrência pública, né? Então, essa que são a diferença. Então, só para entender, licitação é o geral. A licitação é o geral e tem as modalidades, né? No caso do lixo, é concorrência. Concorrência pública. Porque já é um valor maior. Além dos valores, você tem os contratos são mais longos, né? Então tem uma série de
detalhes que compõem assim as exigências para que se classifique nessas modalidades, né? Tá. E no caso da Zona Azul, A Zona Azul foi concorrência pública também, né? concorrência pública também. Eu creio que, dentro do que eu pesquisei, houve, durante o processo, o tribunal analisou, né, o período licitatório e viu que o documento que você colocou como objeto para as empresas retirarem e concorrerem, né, ele tinha um certo direcionamento, né? Foi detectada essa falha, digamos assim, grave, né, sob o ponto de vista de que você está já direcionando para alguém especificamente ser o vencedor. E isso ocasionou essa digamos assim, anulação do contrato. Então, mas só que quando o Cláudio Góes assumiu, ele tinha alguns problemas na Zona Azul. Primeiro, uma coisa que se reclamava, a Zona Azul não dava recibo. Então você ia lá e colocava uma moedinha de R$1 ou colocava R$2, R$3. Quando o Cláudio assumiu, por isso que já ele existia esse processo. Então, mas aí ele tentou fazer um acordo, um TAC. Um termo de ajuste de conduta, né? Isso, mas por quê? Aí passou a emitir recibo, passou a fracionar, a hora tinha uma questão disso também. Outra coisa, foi modernizado, então, por exemplo, se parava o carro em frente ao fórum, aí você pegava o carro e tinha esquecido de desativar, né, que você tinha que estar, porque você tinha o bottom, né? Aí você poderia passar em qualquer parquímetro e de tirar aquilo lá. Na verdade, era uma coisa obsoleta, bem ruim, então, bem mas ultrapassada, e outra coisa. E se modernizou. Na verdade, se modernizou com equipamento outra coisa, melhor, você né? reclamava mas que estava dentro daquele contrato cujo edital que foi apontado pelo tribunal, que um edital viciado, né? E outra coisa, que falava o seguinte, que a prefeitura paga um percentual para a empresa, ou a empresa paga um percentual para a prefeitura, 12%. porque acho que a maioria fica com a empresa, né? 12%. 12%. E tinha que ter um computador online, hora que entrasse, você pra você colocou, apurar o resultado. apurar e mandar lá para a prefeitura. E se questionou na época também não tinha que isso, não tinha esse controle, que não chegava. Era feito meio, né, Então, precariamente. mas Para não depois, dizer um termo mais chulo aí. depois desse TAC, tá funcionando direitinho, não tava? Tá funcionando. Então vamos dizer assim, vamos separar mas a coisa. O problema está na origem. O problema está na origem. Porque a Depois ideia é ótima. Eu acho que a Zona Azul está funcionando, tanto que tem muita gente reclamando. Eu também estou reclamando que não está faltando. Mas tem problema na origem. O tribunal apontou isso, houve uma série de prazos que foram abertos aí para se corrigir e tal, até o momento em que o tribunal já deu a sentença lá e já é declarado como ilegal, né? Todo o procedimento licitatório. E não tem jeito, aí tem que fazer uma nova licitação. Então, nesse período, a administração pública teria que ter um plano B aí, né? Teria que se pensar num plano B, já que o serviço passou a ser importante aí para o fluxo do trânsito do centro da cidade, no horário comercial. As pessoas já estão com dificuldade de estacionar seus carros, não está tendo mais a rotatividade que facilita a vida de quem vai no comércio, consumir, etc. e tal. Já tá tendo esse problema na cidade, que as pessoas estão se utilizando da determinada vaga pelo dia todo, praticamente, ou quando sai, depois de 2, 3 horas, ou mais até. Então, sem falar que muita gente viaja pela manhã e deixa o carro, vai para trabalhar em São Paulo, trabalhar em Sorocaba e deixa o carro ali. Ele fica como se fosse um estacionamento no centro da cidade. Usando o espaço público ali. O espaço público e prejudicando essa rotatividade que facilita a vida de quem quer consumir no nosso comércio no centro da cidade. O Zé Fernando defende também a Zona Azul. Você acha que a Zona Azul funciona? Eu acredito. Ou você acha que sem Zona Azul Não, eu acredito que ela funciona, né? No caso do nosso centro, principalmente, né?
em cidades grandes. Eu já vi gente reclamar que o sistema atual... De Sorocaba, por São exemplo, Paulo você já- é difícil achar onde vende o cartãozinho. Não, eu já vi de São Paulo. Uma pessoa, o repórter ainda citou São Roque, falou, até São Roque tem José Paquim. Esse repórter deveria tirar o até São Roque. Mas ele falou Esse- até São Roque. Ele reside como aqui, você, por sinal. ele reside aqui, Ele ele falou. reside aqui. Ele É. falou, ele falou, mas ele estava bravo. Foi um momento assim puxa, você não acha cartão? Até São Roque já tem Paquim, aqui não. Quer dizer, e ele tem razão. São Roque, perto de São Paulo, é província, né? Província no sentido de ser Mas pequeno. podemos dar exemplos. Mas damos bons exemplos. professor. O que Muitos eu bons estava exemplos. falando dessa questão do plano B é que a prefeitura poderia, exemplo do que fez com a Santa Casa, aí, a tal da requisição, né, para poder, nesse período em que as coisas vão ficar assim, sem o serviço que ele tem, ele é útil, ele é importante, eu não diria essencial, não iria tão fundo assim, mas ele já se transformou numa coisa necessária, né, para você disciplina. Para O nosso disciplinamento centro do. realmente precisa, né? Então, Não tem como, aí não tem cabe até os comerciantes chegarem na prefeitura para fazer um- ver o que plano pode B a ser prefeitura feito, qual pode é o plano apresentar. B. As máquinas estão aí. O pessoal, os funcionários da empresa, eles podem também, aí não sei qual a situação trabalhista deles. precisa ver agora a Enfim, está situação. todo um serviço que está paralisado, as máquinas estão aí ociosas, estão sem uso. Eu não sei se elas têm aí necessidade de uma manutenção, daqui a pouco passam a dar problema, Elas né? quebram muito fácil. Eu sei porque na rua da minha casa tem, acho que 3 ali. Tem 2 e tem uma mais para frente, são 3. E vira e mexe, elas estão tendo. Eu manutenção. imagino que se nesse o procedimento licitatório, se ele transcorrer de uma forma normal, sem nenhum problema no meio do caminho aí, ou seja, um recurso qualquer de uma empresa concorrente, enfim, o mesmo questionamento de uma possível vitória lá na frente de alguma empresa, isso pode jogar a coisa bem para frente. Mas Então, eu digamos, acho, viu? Mas você usou o termo seguinte ontem, quando você falou o seguinte para mim durante as férias, né? O time mantinha contato, né? A gente não tava, tal, mas tinha o contato. Aí a gente falou, pois tá sem a Zona Azul. E você falou, poxa, mas será que o prefeito Cláudio Góes não poderia fazer o que ele fez com a Santa Casa? Requisitar a Santa Casa? Como pode fazer isso com uma empresa de ônibus? Requisitar Requisitar o aparelho, o os aparelho e os tal. aparelhos. Então, e ontem eu conversei com o Cláudio Góes lá no Ski Mountain Park, durante a Copa Downhill América, né, de descida da montanha. Aliás, é provável que o Cláudio venha essa semana aqui no nosso programa. Eu falei, Cláudio, até estava conversando com o Zé Balaio de pedir esses equipamentos. Aí o Cláudio falou, tem um problema, e foi o que você usou a palavra aí. Não é um serviço essencial. não, olha, veja bem. O Cláudio falou, não posso requisitar porque não é essencial. Agora, o que Não, se define ele- o que, se que ele- é? não, Que nem na lei saúde é orgânica- essencial. Na lei orgânica não fala isso, não diz ali que só pode ser em serviços essenciais. Não diz. Juridicamente, o jurídico da prefeitura pode encontrar uma saída nesse aspecto, porque não fala especificamente que só serviços essenciais. Você pode lançar mão, aquela velha história, a requisição, às vezes a gente vê em alguns filmes, alguma coisa, o policial que chega num carro, que ele está perseguindo um bandido, alguma coisa, ele se apresenta como policial, pega o carro e vai atrás do bandido. Ele requisitou aquele carro de uma forma imediata ali e tal, mas depois ele então, aí quando se houver um acidente nessa perseguição, o Estado tem que devolver o carro, um carro novo, alguma coisa nesse sentido. Mas são situações que acontecem e que o poder público precisa socorrer. Não precisa ser essencial no sentido que é saúde, lixo. Porque, pelo que eu entendi na são conversa serviços importantes para que a cidade funcione. A Zona Azul é um serviço importante. Importante. E outra coisa, que essa licitação aí não deve demorar menos do que 2, 3 meses. De 3 para cima. 2 é difícil, uma concorrência De pública... 3 para cima. Uma concorrência, ela tem o prazo de publicidade dela, tudo isso aí, tem uma série de coisas, questionamentos no edital, Mas- tem uma série de Mas coisas. espera um pouquinho, vamos fazer certo? Vamos fazer certo, não? 3 meses é pouco. Não. Vamos fazer certo. Então, mas aí você vai ficar, digamos, até o meio do ano, Meio do ano. sem 6 Zona Azul. meses, 8 meses, vamos fazer certo. Não, então, mas se fizer Fazer certinho, o que o tribunal agora vai estar acompanhando. fazer, claro. exatamente, vamos fazer Então você vai ter certinho. que ver onde havia os vícios, né? E corrigi-los e fazer uma licitação e ver esses equipamentos, como é que eles vão ficar. Ó, em A Ibiúna, empresa vai Oscar tirar? Berzola está falando aqui que em Biúna tem um excelente aplicativo Zona Azul. E Biúna? Isso, Olha aí, em Biúna. E Roque Prado está dizendo que São Paulo é muito fácil o aplicativo em celular. E eu que não tenho celular, ó, como é que faz? Eu não sou obrigado a ter.
Pode Não. falar, eu conheço um monte de gente que não tem, que não gosta de ter celular. Não Mas pode tem por outros aí. meios. Tem que ter outros meios, exatamente. E esses Não, outros meios de São Paulo são horríveis. Você não acha ninguém para te atender. Se você não tiver no celular, não tiver Não, crédito. eu acho- crédito, desliga, é horroroso essas coisas. Eu acho que, como os equipamentos estão aí, a prefeitura deveria olhar com mais atenção a isso daí, Mais sabendo que vai carinho, para uns 4 meses aí para mais, utilizar essa mesma situação que está colocada aqui na cidade, já está tudo delimitado, os equipamentos estão aí, é só a prefeitura lançar a mão E dessa... a quantidade das pessoas, né, que vêm de fora. São Roque é uma cidade turística. Sim. Ela não pode depender de aplicativo. Não estou criticando a opinião do Não, que você possa Roque fazer no Prado, não é nada aplicativo disso. e possa Você fazer tem no, que ter no outras, parquímetro. outras Também, coisas. exatamente. Você tem que ter. Nós somos uma cidade turística, todo turista que vem aqui vai ter que ter nosso aplicativo de celular. Se ele vem pela primeira vez, como é que faz? Então, esse aplicativo é uma coisa, não paliativa, mas é um dos instrumentos. E olha, quer que eu diga a verdade? É talvez o mais fraco, hein? Porque tem tanto problema que pode acontecer com o celular que você não pode depender só do aplicativo. Ele Tá, tem que mas ter a muita gente, coisa. nesse momento. Lugar que não pega, lugar que acaba bateria. Viu, uma coisa que o prefeito Cláudio Góes, que a administração municipal tem que fazer, é concentrar na Zona Azul. É um problema Então, pesado. eu creio que ele já deve estar ouvindo Deve reclamações estar da associação ouvindo, comercial, Exato, mas de uma série de pessoas que estão aí já vendo que o centro da cidade acabou ficando com aquelas vagas já direcionadas para exatamente, meia dúzia ali que se utilizam delas. eu utilizo. Não tá- Não estou defendendo, vamos dizer assim, o prefeito, né? Mas eu acho que nós até devemos fazer certo para acabar esse problema. Se não tal de para aqui, para ali, volta aqui, fica 3 meses, funciona mais um mês. Então eu acho que se a gente perder aí uns 6 meses, que seja 8, pelo menos para o Pô, mas 8 é muito Não, tempo. mas vai fazer o quê? Vamos creio fazer que- certo, gente. Não, então, mas Vamos fazer certo. Você parte de um prazo, digamos, onde tudo possa correr. Digamos que a prefeitura já tem iniciado isso daí, esse procedimento aí Isso, todo. vai ser mais O uns 3, 4 jurídico, o meses. departamento, todos os departamentos ali envolvidos, o pessoal estão fazendo, já lutando para fazer um edital certinho, etc. e tal. Então já está correndo o prazo. Então, para a elaboração desse edital, para que esse edital seja tecnicamente bom, não passe pelo crivo negativo do Tribunal de Contas, então tudo bem, já uns 3 meses. Então, Pode ir a 4, digamos, 4. pode ir dependendo Vai. do que possa ocorrer na frente. Atrasou um Mas pouco, se já que seja começou, né? 5, 6 meses, mas vamos fazer Será que já direitinho. começou? Eu acho que já deve estar. Tá É, se deve movimentando. estar. elaborando, Deve já estar estão já correndo. Vamos aí. perguntar pro Cláudio Semana. O Cláudio já está Cláudio vem, colocando. Porque se você não começar, o que se fala é o seguinte: 3 ou 4 meses, a partir de que a Momento bola que esteja você- rolando, né? É, Se tá como, lá, como já ninguém tomou falava nenhuma providência. aquele filósofo, né? Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então precisa ver se já Deu o deu primeiro o passo. primeiro passo, né? Porque Se deu o primeiro passo, vai em torno de 3 meses, 4. Quatro, Se não então. deu, Vai uns ter 6 que correr. meses. Vai uns 5, 6 Aí, meses. então, mas nesse meio tempo é que a grande pergunta que se faz é essa: Como é que vai ser? a cidade Tem vai que ter um plano ficar B. com esses equipamentos todos parados sem ter zona azul? Ou vão se lançar a mão de um procedimento aí legal? daqui a que pouco existe? vai passar um cara, vai meter o pé, vai derrubar um aparelho desse. Aí quem é que vai ter que recorrer para pegar esse aparelho do chão? A empresa. Mas ela não está mais prestando serviço. A prefeitura que vai recolher vai ter que Não, guardar e- esse equipamento em um local. Então, Esses não se sabe equipamentos se estão essa- parados, não estão recebendo energia. Então, não sei negócio- se essa Estraga empresa tudo. ela tem serviço em outras Tem, acho localidades. que tem. Acho que tem Ela Osasco, pode se eu não estou eventualmente enganado. estar tirando esses equipamentos e levar para outra localidade, sei lá, né? Se ela presta esse Não serviço sei em se outra tem, localidade mas com deve essas prestar. mesmas É máquinas. complicado. Então, ela pode, digamos, não sei, já Agora, Zé, você que foi vereador, a discussão da Zona Azul é sempre muito grande, porque você está privatizando um espaço público. Você está alugando por um ali um preço, espaço não sei se esse público. preço é justo, né? que eles Isso estão questionando, parece que São Paulo está mandando um novo projeto, e aí se tem um questionamento, você está pegando uma área pública que deveria ser utilizada nesse momento em que se fala em mobilidade, de transporte público, para alguém particular, e quem tem que dar manutenção ali depois para, com o tempo, o asfalto estraga, é a prefeitura. Então, falando que quando você cede esse espaço, acaba sendo muito pouco pela manutenção que a prefeitura tem que dar no local. Então, a prefeitura... Porque a prefeitura no caso, já não comandava a Zona Azul uma época, era a própria prefeitura. Tinha a Guarda Mirim, tinha uma série de situações anteriores
A Santa Casa poderia explorar. A turma sempre fala isso daí. Associação comercial. Associação comercial, a PAI, enfim, fazer uma parceria, né? E você vê que essas meninas todas que estão trabalhando ali, elas fazem um serviço de cobrança, de Mas troca você teria de moeda. que contratar pessoas. Então, mas daí ali. você poderia estar usando essa mesma situação de funcionamento da Zona Azul com entidades Mas aqui da parece própria que a Santa cidade, né? Casa, se eu não estou enganado, tem dificuldades até para administrar o estacionamento dela. Porque Tá num fala problema que sério lá dentro, porque né? administrar estacionamento não é uma função da Santa Casa. Então e a Santa Casa tem que contratar uma empresa que possa fazer aquilo, porque a função da Santa Casa é cuidar de saúde, ela não pode cuidar de estacionamento. Não tem, Então, tem, mas a lei tem esse negócio, né, Zé Fernando? Não, eu estava pensando aqui comigo uma coisa assim, ó. Um espaço público, que alguém ganha dinheiro com ele, que alguém faz multa dele e é inconstitucional. Eu acho que é só nos trópicos que acontece uma coisa dessa. Porque é Agora, quem ganha o inconstitucional dinheiro isso. com a multa é a prefeitura, ou o Estado. E daí? No caso é a prefeitura, né? Faça uma coisa inconstitucional, você que é o cidadão que também defende esse país. O que acontece com você? Tem que pagar. Ou vai preso. Agora, alguém usa o espaço público Legalmente. legalmente, alguém cobra por esse espaço público, alguém faz multa desse espaço público e é uma coisa inconstitucional. É só nos trópicos. Não, isso tudo, se você for ver, Tudo foi uma bem. lei municipal, né? Não importa se a Constituição ela- diz que não pode, não pode. Agora, é justo? Não, a Constituição diz que, que A pode. Constituição é espaço público, você rifar espaço público? Não, Aonde mas não tem? é- não. Que parte da Constituição que diz que pode? Mas você tem terrenos públicos que são privatizados, que são alugados, não tem isso? Você não pode? Tem. Olha. Não, são saídas que você... Hoje em dia, então, grande parte dos municípios que trabalham com Zona Todos Azul, eles estão então, errados. Todos. Eu não estou Não, mas eu dizendo, não- que não estou dizendo que não é justo. É que Eu não fala tô o dizendo seguinte, é que a inconstitucional. moda Eu tô dizendo hoje... que aquele que nós estamos Se é vendo lá, ó, inconstitucional, que deixou o carro às 5 horas da manhã lá e vai pegar 6 horas da tarde... Que ele ali um pedaço de Zona Azul. Eu não estou dizendo que isso é justo. Eu estou dizendo que essas coisas só acontecem aonde é uma bagunça. E, né, por ali abaixo do Equador é uma bagunça. É só isso que acontece. Eu vi outro dia, alguns anos atrás, o subsecretário para assuntos da América do Sul era um embaixador brasileiro. Um embaixador que estava no Brasil. Eu vou falar de um país que a maioria das pessoas não gosta, mas acontece isso lá. Ele foi para ser subsecretário de assuntos para a América do Sul. É um cargo importante no Opa. governo? Hã? Sabe o que ele falou? Na Casa Branca eu pago estacionamento. Ele, subsecretário, paga estacionamento. E eles organizam. Agora aqui vira essa bagunça, porque Mas casa sabe o de que, ninguém. que é? Hoje a gente vive uma moda que diz o seguinte, o carro está em baixa. Né? O pessoal fala, não, tem que tirar o carro, tem que ter metrô, tem que ter ônibus, tem que ter bicicleta. E tem gente que questiona isso. Um espaço que poderia estar sendo ocupado por uma ciclovia, tal, está com o carro. E nós temos com essa bandeira, há 78 anos segurando essa bandeira, o Zé do Nino, né? O nosso querido Zé do Nino, que fala que acho que os carros, ele não se conforma que tem cara que derruba um quarto da casa... para fazer uma garagem. Para fazer uma garagem. Derruba um cômodo, né? Passa a dormir mais gente num rua. outro quarto essa é uma para coisa que- você ter a garagem. Isso é uma coisa que o futuro vai Então, mas isso daí, resolver então, isso Só com daí. o tempo mesmo. Isso Só daí- com o tempo. Por enquanto, nós temos que passar por essas... Como somos um país que... Como que a gente fala? Como é que é jurídico? São Roque hoje, salvo uma informação mais precisa, eu vou dar um número aproximado. São Roque hoje tem mais de 40 mil carros. Mais de 40 mil carros. Quer dizer, Isso é mensurável. No mínimo um por Então, família. isso é mensurável pelo recolhimento de PVA e tal, verdade, com chapa, Pelo com chapa licenciamento local. e tal. Né? Então, fora outros tipos de veículos, né? Motos, caminhões, vans, etc. 40 mil carros aí de Metade passeio. se nós temos 80 Então, isso mil... é uma informação que pode ser até que esteja num número maior ou que tenha um número aproximado disso daí. Então, é um número significativo. Se você for ver, o centro urbano de São Roque é relativamente pequeno, ruas estreitas, É isso tem um aí. problema É um sério. problema sério. Então, Mas você precisa... Haja o que vista- você acha que tem haja que visto ter? o número de estacionamentos que foram abertos. Nossa, que abriu de Exatamente. estacionamento? Então, pra você ter uma ideia. Não, mas você acha que é o seguinte, para E atender o todos comércio... institucionalizar é necessário.
Então, e todos estão faturando. Claro. Não tem nenhum as moscas, né? E Eu com não- Zona Azul. E com Zona Azul. E vão estar funcionando mais agora mas ainda. E é uma agora atividade normal, do Normal, direito. normal. Mas isso que se fala, então você acha que deve ser criados bolsões? Então o cara quer usar Seria o comércio. Então ele vai parar o carro lá na Avenida Bandeirantes, que já também já virou centro, e aí vai ter um carro público que vai levá-lo para o Então, centro. Por Mas exemplo, viu, Vanderlei? É. Isso leva ao plano diretor. O tem- plano diretor tem um capítulo, vamos dizer assim, específico para discutir o trânsito no centro da cidade, fala das artérias ali, fala disso tudo, tecnicamente. Na verdade, E não estamos vendo se ele está sendo realmente usado, cumprido, né? né? Cumprido. Você fala em Na polos verdade, geradores, tem que se ser- você criou qualquer shopping, ou qualquer supermercado, qualquer coisa, ele vai gerar tráfego. Então você tem que... como se construiu o estádio, Você o tem Palestra que- Itália você passou tem por que uma ter grande vagas reforma, pra aquilo, a entendeu? comporta a Pompeia ter então, aquele você- movimento, é. Corinthians Itaquera, então. comporta. São polos geradores de tráfego, então você precisa tem que ser ter as reorganizado, alternativas. Só vai resolver se for E a gente não Então, poderia o plano resolver. diretor... ir para um canto. O plano diretor é o instrumento Isso que aí. trata do futuro da cidade. Então, mas Se ele não for observado, ou se a Câmara ou o Departamento de Planejamento não cuidar para que ele seja implementado de fato, vai ter sempre esse problema. Então, né? mas antes a gente percebia que tinha uma grande dificuldade de área para estacionamento. E hoje surgiram espaços. Demoliram casas antigas. No Surgiram centro da espaços. cidade. O centro E- da cidade está ficando pelado para ter estacionamento. Então, mas, estacionamento. por exemplo, a iniciativa privada, o estacionamento, que se tivesse ali a prefeitura determinando um preço, porque até o mercado acaba, a lei de mercado determina, ali todo mundo cobra mais ou menos o mesmo preço, né? É. Então, você acha que hoje a Zona Azul poderia ser substituída só por estacionamentos e a gente passaria... olha, é proibido estacionar onde a gente está vendo ali a Timax Não dá, antiga eu casa. acho que Não dá. A demanda é muito grande. É muito grande. Você, Nós não teríamos pelo menos, estacionamento limitar suficiente. alguns pontos e passar a ter o trânsito É porque ali fluindo já é melhor. uma iniciativa privada, né? O cara está explorando aquilo lá, né? Ou então Compete ao poder, se o público dar o vai fazer espaço uma para reserva de assassinar. mercado para ele, entendeu? Ali não pode estacionar porque tem estacionamento. Então, São acho que Paulo daí tá- parou de pegar estacionamento clandestino porque ele não dá conta. Os que não são clandestinos não dão conta. Então eles começaram a fechar os olhos. Fecha os Porque a olhos, prefeitura da Zona Azul não ela tem um consegue. controle da arrecadação também, né? Então, por isso que eu O estava estacionamento eu não sei foi como estabelecido funciona. em termos de emenda, esse percentual, se eu não me engano, foi até do Guto Issa, essa emenda, que estabeleceu um percentual de 12%, era menor ainda, o Guto Issa ampliou para 12%. Então não com uma estamos determinada falando. obrigatoriedade ali, eu não me lembro Então, de direcionar para alguma entidade. Eu não sei, isso É, precisa não estou verificar falando agora, que quem o trabalha assunto com foi colocado estacionamento, agora. com quem trabalha com estacionamento está levando alguma vantagem de não. É que só o seguinte, a Zona Azul trabalha por unidade. Então, se 10 carros estacionarem, a prefeitura vai ter um percentual em cima daqueles 10 carros. Eu, sinceramente, eu não sei como funciona o estacionamento, que tem 50 vagas, e se ele receber todos os dias 50 carros, se ele paga por carro, por unidade, ou se ele paga uma taxa mensal, se ele Não, receber agora, 50, isso daí é uma informação 100. que a gente pode precisar. Porque às com vezes você com o pode financeiro ter, da talvez para a prefeitura financeiramente ISS, não seja interessante, que de repente o cara paga o que vai passar a receber por um estacionamento é o que corresponde, é um interessante, número dá muito pra- dá pra pequeno. fazer essa Aí a prefeitura esse vai cálculo. controlar um prédio público lá, um estacionamento privado e vai falar, olha, essa é a catraca da prefeitura? Ou vai, como é que o grande funciona? lance dos estacionamentos Ou teremos é a estacionamentos rotatividade. privados há e estacionamentos há quem públicos. Discuta também, há quem discuta, baseado até em pareceres jurídicos, aí, etc., que essas vagas de recuo que o sujeito cria, né, porque ele gerou tráfego, né, supermercado, o supermercado agora tem a catraca, só entra quem vai lá. Agora, o recuo, quem está no recuo, não pode dizer que só para cliente, entendeu? Então tem Não pode isso? Mas- Então, há quem discuta isso. Mas não. se você está num terreno ali que é seu, é uma empresa sua, você é o dono do terreno ali. Mas, Então, você mas tem isso que existe já uma discussão. Mas você tem que deixar a passagem, né? Não, você é claro, a calçada. Você tá- ou você tá ou pela recuando. frente, É. ou por trás do carro. Acho que pela frente tem que É. ser o correto, né? Você tem que deixar, o carro não pode encostar na porta e fazer com que o pedestre tenha que vir para a rua. Então, né? existe uma discussão nesse sentido. Ainda não se tem ainda uma decisão aí que possa se dizer
não pode proibir, eu posso estacionar na frente daquele que está usando E o cara que às vezes põe lá um cavalete e fala reservado aqui. É isso daí. No Mercadão tem isso ali, né? Então, no Mercadão... Em outros lugares, a gente já viu o cara... Entendeu? Então, diversos criam esse recurso. Somente para clientes... Para clientes dentro da loja, né? E tem lugar que está escrito o seguinte, estejam fazendo somente compras. para associados de tal clube, de tal empresa... usando o serviço. Não é porque você é associado de um clube que você tem que estar lá dentro. Tem que estar usando ali. Isso é uma discussão. Mas sabe no que a gente cai nisso, Zé Balai, Zé seria Fernando? interessante alguém a trazer fiscalização. alguém que possa defender e argumentar isso. Vamos falar, a fiscalização, porque você tem um monte de ideia aí. Outro dia o Alexandre Veterinário queria criar uma lei aí que toda casa que tivesse cachorro com a grade na frente e tivesse um cachorro de porte médio para cima, ele tinha que ter uma grade, uma tela de proteção. Aí o Etelvino Nogueira falou assim, nobre companheiro Alexandre Veterinário, a ideia é boa, mas a gente não está conseguindo fiscalizar coisas da saúde, como é que a gente ainda vai conseguir fiscalizar se na grade tem uma telinha para o cachorro? A fiscalização o transeunte? Não, mas você tem a lei, se a pessoa não cumprir abocanhar o transeunte... Mas e a fiscalização? Não, mas mordeu aquele cachorro, a fiscalização vai lá e multa a casa. Ué. Mas multa a casa? Como é que vai ser? Mas você não pode... Aí o cara falou assim, eu filmei a hora que eu multei você. Não, o filme não vale, tem que ser o fiscal. Digamos assim, antigamente se falava que é o código de posturas, né? Então, você também não pode... não usar a calçada porque o cara quer se proteger. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de bom senso, pô, né? Tem coisas que você tem a lei, não precisa investigar. Tem bom senso. Agora tem gente que tem cachorro, tá lá na grade, tudo bem. Agora tem cara que tem cachorro bravo e deixa na frente da casa. Tem casa que às vezes... Minha casa, sem ter, como se diz, lei, eu tenho a grade, porque eu sei que ele pode escapar e é uma fera, né? Esse não, mas eu já tive um que era uma fera. Esse daí eu brinco porque eu não sei se em São Roque tem eu não sei se em São Roque tem a legislação que em São Paulo tem determinadas raças de cachorro, Rottweiler, esses mais Pitbull, tem que sair quando você sai com ele na rua. Põe na frente. Você pôs a focinheira e tirou o microfone. Tem que pôr a focinheira. O Aníbal lá daquele. Ou então aquele abajur lá, aquela cúpula. Sabe como que chama aquela cúpula? Não sei. Eu vou dizer o nome para você. Colar elisabetiano. Então esse colar em homenagem da nobreza. Não, porque diz que a rainha Elizabeth, quando era criança, ela tinha mania de roer as unhas. E para evitar isso, criaram esse colar, que é uma coisa assim, para evitar, e virou colar elisabetiano. Eu fiquei com essa curiosidade, porque uma vez uma cachorrinha na casa precisou ser operada e mandaram comprar um colar elisabetiano. Aí eu falei, que é isso? Será que ela não conseguia pegar por cima? Aí eu fui ver que parece aquela corneta na frente, entendeu? É que nem a abreografia, né? A chapa do pulmão. Aqui tem umas porque é o abreu que põe pimenta, né? Você quer roer a unha, põe pimenta a mãe punha pimenta na unha. Ah, punha pimenta na unha? A criança aí ardia. Não adiantava muito. Não adiantava muito. Deixa eu ver aqui, ó. O Roberto Pitarello, que é de São João da Boa Vista, Zona Azul, meio de vida para muita gente, trabalhando para pouca coisa. O Pedro Gazola mandou um olá. Olá, Pedro Gazola, que gravou o comercial com o Filipão, fazendo o Filipinho lá de bigode. O Josafá Jesus, um abraço a todos. A cidade está lotada, não tem como parar no centro, fica difícil. E outra coisa, outro dia eu vi uma pessoa falando que a prefeitura, ao colocar a zona azul, ela oficializa o flanelinha. Porque o flanelinha é aquele que para ali a vaga. Isso, mas não. Isso é coisa de cidade grande. Aqui nós não podemos ter flanelinha. Não, oficializa. É a maneira de... Porque se você não tem a zona azul, que você parar, vai chegar uma cara... Ô, chefe, eu vou dar uma olhadinha pra você. Quanto é? Dá R$2. Agora então é a maneira, tendo a zona azul, é uma maneira de oficializar o flanelinha. Nós não estamos tendo notícia ainda disso, mas ali pelas imediações do supermercado São Roque, ali na matriz. Largo dos Minas. Na matriz mas ali. Era assim em frente ao shopping. Tem alguns flanelinhas ali. Tem alguns, viu? Quando ali na azul, os flanelinhas do sumiram. Sumiram. Mas em frente ao shopping também, antes de ter o estacionamento do na Júlio Rua ali, Barbosa, lá em cima, os caras paravam. Sumiram todos. E eles vão voltar, hein? Agora vão. 3, 4 meses aí Parada, sem eles vão voltar.
Eles vão voltar com tudo. Se não tiver um plano B, meu... Tem que ter esse plano B aí. Então vamos ver se o Cláudio prepara um plano B. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do programa. Temos o nosso peixinho. Dentro de instantes vamos ter o peixinho. O que eu quero fazer é o seguinte. Mairim que pediu... qual o nome técnico, Zé Balaio? Pediu, Não, devido à condição financeira... foi um sequestro? Não, está vivendo uma situação financeira complicada e começou tudo por conta... Não é como, eu já vou pegar o termo técnico aqui, que eu estou com a página aberta aqui em outra. Não sei, vamos ver aqui seu... O Mairim que pediu, já que fugiu o termo técnico aqui, é tudo no improviso. Aí é o seguinte, alegando que Mairim que não construiu estações de tratamento de esgoto, então nós temos os precatórios. E Mairim que falou que pagando esses precatórios, que esse dinheiro que é sequestrado, é até um termo, né, que é resgatado da conta, né? É sequestrado, sequestro mesmo, um termo até pesado, né? Esse então, dinheiro... aqui tá querendo dizer... Como é que chama o termo? Prefeitura de Mairim que pede... Não, aqui não, a prefeitura o prefeito decretou estado de emergência financeira. Estado de emergência financeira, é por isso. Porque está ele faltando dinheiro. Ele levou multas, né? E essas multas têm que ser pagas e não foram pagas. Então, a medida é forte, né? Que por força aí de não execução de um serviço de saneamento ambiental, que é o coleta de esgotos, né? Então, ela foi penalizada e isso está vindo a vários governos. Então, já veio de Gemente, acho que já decreto, pegou... Aqui tem o decreto. Então, e aí ele está falando... Tem a cobrança judicial. Então, e agora está alegando o seguinte, que tendo esse pedido, ele pode, por exemplo, renegociar contratos, né, para ter uma maneira de encontrar uma solução. E hoje nós tivemos uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Mairim. Não é pequena, ela é cerca de 14 milhões. 14 milhões. É o que arrecadou Mairim em dezembro. Já foram sequestrados 2 milhões aí, né? E pode ter mais um sequestro amanhã. Aqui na reportagem. E pode ter mais um sequestro amanhã. Então, quer dizer, porque não construiu essa estação de tratamento de esgoto, que tem uma polêmica. Hoje, a Giromix transmitiu de manhã essa sessão na íntegra. Depois você pode entrar na página Giromix, está lá, tem o Peixinho até explicando, dizendo que a prefeitura tem que pagar isso. E outra coisa, se a prefeitura não conseguir pagar esse valor, não conseguir suspender isso daí, vai começar a apertar. Vai começar a faltar dinheiro pro funcionamento. Então, essa é a preocupação. Agora, o Peixinho também cobra que a empresa, que é um serviço privatizado aqui de água, ela não está fazendo isso porque ela não tem contrato no momento. Então, como é que ela vai fazer uma estação de tratamento de esgoto? Ele quer esse empenho da empresa, quer que os vereadores participem juntos para ver se a empresa vai construir. Porque se fica numa polêmica. E outra coisa, ele quer que se coloque, que de repente a Câmara consiga fazer um novo projeto, que, por exemplo, hoje a empresa que é contratada para o serviço de água em Mairim, que é diferente, São Roque é a Sabesp, né? E aqui é uma empresa particular. Mas aqui na reportagem está dizendo que 70% é administrado pela Saneaqua e 30% pela Sabesp. Eu não sei, essa parceria o prefeito não contou pra gente aqui como é que funciona. Ele falou que era exclusivamente da Saneaqua, né? E outra coisa que ele quer colocar, por exemplo, a gente tem muitos casos de fossa aqui em Mairim, e não está na obrigação da empresa a limpeza dessas fossas. E essas fossas vão enchendo. E além do que, o esgoto vai para onde? Vai para São Roque. Entendeu? E aí você, então, a gente está numa situação difícil de Mairim. Amanhã nós vamos ter uma reunião e vai ter uma reunião em São Paulo e o Peixinho falou que vai tentar reverter esta situação. Eu até vou falar direitinho aqui o nome de onde vai ser o encontro amanhã, que é uma sigla, que é o seguinte, Tribunal de Justiça. Pré-Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é presidido por um desembargador. E vai tentar. Nós temos o Peixinho? Não, só estava aguardando aqui. Vamos ver se dá para ouvir um trecho do Peixinho, hoje na sessão da Câmara. Vamos ver daqui a pouquinho, só para a gente ver, porque ele foi à sessão de Câmara hoje? Foi feita uma sessão extraordinária, uma convocação. Vamos ver se dá para ouvir o que o Peixinho falou, pelo menos alguns minutinhos, logo na abertura, ver se a gente tem essa condição técnica. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui para você, porque é bom a gente ouvir do prefeito. Quer dizer, ele vem essa semana aqui?
da reunião, e a informação importante... Tá cheio de prefeito essa semana aqui. Essa semana a coisa Dá para vir de alumínio também? Dá para vir de alumínio. De Araçariguama, alumínio, mas os 4 aqui lotou a semana com o prefeito da região. Então, agora uma coisa que se questionou, falou assim, olha, o vereador... Tá ok o Peixinho? Não é que você fez o sinal para mim? Tá ok, vamos ver o que o Peixinho falou, um trecho do Peixinho que é legal, assim eu não antecipo aqui o assunto. Vamos lá. Já vamos entrar aqui com... Eu não sei se nós teremos a condição técnica, senão aí amanhã a gente faz um especial. Ó, tem que encontrar uma solução, eu vou até falando mais algumas coisas que eu tenho anotadas aqui, tem que se encontrar esta solução, e o Peixinho falou o seguinte, o vereador Rafael da Ípica chegou a sugerir, Zé Balaio, que se fizesse um comitê para acompanhar as contas da prefeitura, porque quando a prefeitura consegue, faz esse pedido, ela pode, por exemplo, investir menos em educação, investir menos em saúde e gastar mais em folha de pagamento. Só que aí o Peixinho falou o seguinte, olha, não vão, na opinião do Peixinho, olha, aqui é um caso específico, é diferente lá do Mato Grosso, que tem problema de locação, tem problema de... A gente está vivendo, tirando esse caso específico, que é por conta da construção do esgoto, a situação da prefeitura está controlada. Então ele entende que não precisa ter um comitê da Câmara acompanhando as contas, porque é uma questão específica, não são várias questões envolvidas na administração. Vamos lá, Lucas? Então vamos lá. Esse problema se arrasta desde 2010. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Peixinho aqui. Então... usaram aí na internet dizendo que hoje era impeachment meu, que não sei quanto pior melhor. Então o que acontece? Eu vim aqui sem medo, porque não devo nada para ninguém, e foi convocado pelo prefeito, foi pedido para convocação pelo prefeito, para cientificar o legislativo que essa casa de lei tem que ser respeitada, principalmente pelo executivo. É isso que eu estou fazendo aqui, humildemente relatando a situação do município para o legislativo, e que são representantes direto da população. Então, é por isso que eu vim aqui, com toda a responsabilidade e humildade, passar para vocês a interpretação e solicitar, para que juntos, buscar uma saída para essa situação, que infelizmente, essa é típica. Se ficar, o bicho pega, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Por quê? Porque é um imbróglio jurídico que ninguém consegue explicar. Demorou para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo. Então, eu vou tentar resumir, se tiver alguma dúvida, volta, para que a gente possa deixar claro para a população do que está acontecendo em relação a saneamento básico, que a empresa tem as obrigações, o município tem as obrigações e nada foi feito. Então, vou tentar resumir para vocês. Está aí, Adelma, aquele resumo? Está aqui. Em 98, 3 de 11 de 98, a promotoria promoveu uma ação pública ambiental contra o município de Mairinque, em 89. O que é isso? Os promotores, defendendo o interesse público, defendendo o interesse da população, certo? Achou por melhor obrigar o município a fazer o tratamento de esgoto, para não afastar até ali e ir para o Rio Sorocaba, contaminar o Rio Sorocaba. Isso em 89. Então era uma obrigação de fazer. Esta obrigação de fazer, perto de 94, foi sentenciada uma multa. 94 a 96, eu não sei certinho, mas depois quem quiser a cópia tem um resumo aqui. Foi transformada a obrigação de fazer em multa. E essa multa virou precatória. Então, ou seja, desde 89, os prefeitos vieram, cada um da sua forma, discutindo, e não acharam a ferramenta adequada para parar com isso, certo? Isso veio até quando? Até 2014, quando virou a precatória 1 de 2014. Pelo que eu entendi nas reuniões de São Paulo,
Precatória é a última das consequências, não tem mais o que se discutir, certo? Mas o então prefeito Binho Merguizo conseguiu, juntamente à promotoria de Mairink, na época acho que era a doutora Larissa, uma suspensão por 30 dias para entregar o terreno para a concessionária começar a construir. E isso não foi efetivado. Então, por isso que a tentativa nossa, novamente, de suspender essa precatória, porque existem outras precatórias, a 2, 3 e assim infinito, hoje dá em torno de precatórias, em torno de quase 26 milhões de precatória que o município tem para pagar. Só que a maior delas é essa. Quanto não pagar a precatória 1, não faz o pagamento das outras precatórias, até para não furar a ordem cronológica, que é inconstitucional. Por isso que até a promotoria tem dificuldade em suspender essa precatória. Mas veja bem, como é uma situação difícil. Naquele momento, o promotor achou por melhor defender o interesse da população de Mairink e obrigou o município a fazer. E hoje, a promotoria mandou sequestrar o dinheiro do município. Entendeu? Então, mas isso está fácil de resolver, tá? Está fácil, é pegar o terreno e entregar, tá? Isso eu fiz em 2017. Em 2017 eu desapropriei, não fiquei esperando a CBA doar, eu desapropriei por R$100 a área, então, que interessava para construir ali no Pantojo. Entreguei para a companhia, o que a companhia fez? Olha, essa área não serve para a gente construir. Espera aí. Então, alguma coisa está errada. Aí você vai estudar. Aí sim, em dezembro de 2018, sai a terceira sentença dizendo que a licitação feita em 2010 está nulo. Aí que eu entendi por que a empresa fica arrumando desculpa para construir aqui ou ali ou estender. Porque ela não tem o contrato definitivo com o município. Em primeira instância foi julgado nulo, segunda instância foi julgado nulo e terceira instância também. E hoje é o último dia para ela recorrer com agravo declaratório. Eu não entendo muito direito, mas é uma ferramenta que só serve para protelar. Agora, o que eu vim aqui falar com os vereadores? Para que nós achemos uma ferramenta para que essa empresa, ela não está proibida de participar de um novo certame licitatório. Certo? Ela não está negativada nada. Ela simplesmente está na justiça, tentando defender o interesse dela. Por isso não há o investimento dela. Certo? Para construir a estação de tratamento de esgoto. Por quê? Porque ela tem um contrato nulo. Primeira, segunda e terceira instância. Então, lógico, o investidor, ele vai falar, o proprietário da empresa fala assim, viu, o gerente, viu, você não vai investir nada. Eu não sei se nós vamos ganhar o próximo certame licitatório. Então, é um imbróglio jurídico que eu acabei de falar. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Por isso eu estou aqui, porque eu acho que a Câmara tem condições de caminhar junto com o Executivo para a gente achar uma solução. Se for o caso, fazer um projeto de lei, alguma coisa, para quê? Para parar, porque se eles recorrerem hoje, que é o último dia, online, o vereador Túlio sabe, que ele é advogado, ele sabe, pode fazer online até às 11 horas e 59 minutos e tantos segundos, mas até o momento, quando eu saí da prefeitura, eles ainda não tinham recorrido. E se eles não recorrerem, qual é o próximo passo? Abrir um certame emergencial para poder abrir um certame licitatório para definitivamente 30, 40 anos. O que nós, prefeitura, agora nessa gestão nossa, estamos dizendo? Que esse certame licitatório vai ser uma concessão onerosa, vereador. Por quê? Para que a empresa pague para o município o que pode ser pago. Por quê? Porque se nós assumirmos amanhã nós temos uma audiência com o doutor Aliende, lá no DEPRE. É a última chance que nós temos de suspender a execução. Não significa que vai cancelar ou que vai suspender para que a gente possa fazer o certame licitatório, fazer uma concessão onerosa e o dinheiro vindo dessa companhia que quer explicar, que quer explorar o serviço no município de Mairink, porque ela pague por isso. Para a prefeitura. Então,
É isso que eu vim falar para vocês. Estou aqui à disposição. Algumas coisas a gente consegue responder bate pronto, outras coisas a prefeitura sempre teve de porta aberta, os vereadores sabem, pode ir lá e questionar que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Mas hoje o problema nosso em relação ao saneamento, em relação à precatória 1 2014, que na realidade o prefeito quando assume, ele assume o CNPJ. Então tem que pagar. Não interessa se é Alexandre, se é Binho, se é Denis, se é Gemente, se é Bellini, se é João Cômodo, não interessa, tem que pagar. O momento de conseguir, talvez, cancelar isso, passou. Então, infelizmente, praticamente não tem uma ferramenta constitucional que a gente consiga anular isso. O vereador Túlio pode explicar para a gente se tiver afim, mas não existe uma ferramenta constitucional para que a gente possa sair da ordem cronológica. E outra, Tá aí o trecho do prefeito Peixinho, né? Que basicamente ele explicou nessa audiência toda essa confusão. Que problema, Você vê que é fácil de explicar, né, Zé? Muito grande esse problema. Já vem... Tem aquela velha história, né? Que todo grande problema foi pequeno um dia. Você vê quantos anos se passaram, as providências não foram tomadas, né? Quando no momento oportuno, muita água rolou aí. Água literalmente, e agora está no esgoto, né? Agora está bem colocada essa comparação, porque Mairink está vivendo um sério problema de difícil solução jurídica. O prefeito foi à Câmara, como ele mesmo falou, para... Ele que pediu a Ele sessão. pediu porque ele viu que o audiência. problema é sério, vai afetar diretamente o funcionamento da máquina administrativa e, por consequência, os serviços prestados à população. Então, é difícil uma saída jurídica aí que possa livrar a prefeitura desse rombo financeiro que se avizinha aí com a cobrança dos precatórios. E sem a garantia da construção da estação de tratamento. A empresa já está com o contrato anulado, também foi considerado nulo o contrato, mais uma falha de licitação, tal como ocorreu em São Roque, talvez uma licitação que tenha sido classificada como dirigida, né? Então você vê que já houve a anulação do contrato, a empresa está aí já nos últimos detalhes para prorrogar ou postergar um pouquinho a saída dela de Mairink e abrindo a possibilidade de uma nova licitação e a contratação emergencial para não sofrer solução de continuidade dos serviços que são prestados, né, à população de Mairink. Tem que vir uma empresa em contratação emergencial e, paralelamente a isso, correndo a confecção de uma nova licitação. E outra coisa, só para fechar, o Peixinho chegou a falar em determinado momento, falou assim, claro que eu não posso provar isso, mas fica a impressão que a empresa ela contrata um perito ambiental para ficar analisando as áreas e quando a prefeitura fala, Não tem quero. uma área, ele fala, não, essa não dá quero. porque... E prefere... Então. Ele falou, não quero... não posso dizer isso, Bem, garantir. olha, mas ele falou, duro mas parece assegurar, que a mas empresa... pode ser, isso é possível. Falou que é possível. a empresa Infelizmente é possível. prefere investir em advogados para uma briga judicial do que na construção, isso, da melhoria da população. Foi o que falou, ambiental, né? É uma situação, né? E só para fechar, esse problema do esgoto é terrível. Mas o Peixinho falou, olha, se a gente for falar em outros problemas aqui, dia 26 vence a licitação do lixo, a empresa, o contrato do lixo não, da merenda escolar. Da merenda escolar. E ele falou que a empresa que está fazendo o serviço hoje não pode participar dessa licitação. Está proibida, não sei o motivo, não sei se porque já se renovou várias vezes, não pode. Eu acho que é aquela que, salvo... Emergencial, vários... talvez aquela que ele até estava envolvida isso. com a questão da máfia da merenda. E ele falou, assim. inclusive, que com relação àquilo, das investigações que foram realizadas, nada se provou. Mas ela estava mas ele fez dizer mencionada naquela... Mencionada. Nada se provou contra a administração passada e as pessoas. Exatamente. Mas ela não pode participar dessa licitação. Ele falou, como é que eu vou fazer dia 26, termina o contrato, e essa empresa é a dona, ela construiu todas as cozinhas que fazem a merenda escolar do município. Imagine só. Como é que vai ser? Vai ter que fazer uma ordem judicial para usar essas cozinhas? A tal da requisição, pode ser. A tal da requisição, que a gente já falou dessa... Então, olha, mas esse problemaço que se tem no dia 26, lembrando que as aulas já vão começar, acho que dia 8 começa. E dia 26 tem essa questão. Como é que vai começar a aula sem merenda escolar? Que pena, né, que tudo isso esteja ocorrendo
Então, Então, você uma hora acorda, arrebenta e você Uma hora a tá... conta chega. não Chega, adianta. chega. Ela chega. Infelizmente é isso, que você tem já na marca do pênalti a cobrança dos precatórios e, por consequência, afetando a prestação de serviços à comunidade, merenda escolar, o ano letivo já se iniciando. Infelizmente, aqui, Mairim que não vai ter um 2019, um início de 2019 com boas perspectivas para fechar o ano. Né? Não adianta chorar que foi interior, a conta chegou e pronto. Pode, é isso que Então. eles vão tentar evitar esse Eles sequestro vão de milhões tentar e 900. evitar por um tempo, mas sei lá. Imagine só. É isso. Então, Infelizmente. nosso produtor falando no ponto aqui. Muito bem. Zé Fernando, um grande abraço. Hoje a gente bateu um papo aqui, mas foi um bom primeiro treino, infelizmente com assuntos, né? A Zona Azul de São Roque, que precisa resolver, mas bem menos grave do que os de Mairim. Mairim, que começa realmente a temporada aí com seríssimos problemas. Obrigado, Zé Fernando. E a gente volta aqui, tá? Um abraço, Zé Fernando. Abraço a todos. Zé Balaio, estudando toda a documentação aí e tal. Vamos ver. Quem está acompanhando o nosso programa também, o Marcelo Marques da Silva, tá acompanhando, então ele já levanta mais umas informações também. Então. Ô Marcelo Marques, manda depois para mim quanto é o desconto do IPTU de São Roque, porque o seu Genival Nunes ligou para mim e falou que Mairim quer 10% de desconto para pagar à vista, Sorocaba dá desconto e vai dar prêmio, e ele tá achando que o desconto de São Roque tá muito pouco. Entendeu? Tá muito pouco. Depois se manda para aí, Marcelo, quanto que é o desconto do IPTU e para pagamento à vista. Acho que é 5%. Será que não foi falado aqui? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Depois se manda para aí, Marcelo, quanto desconto do IPTU aí. Acho que já foi porque Mairim antecipado aqui naquela presença do Marcelo. Tá dando mais desconto. Até brinquei com o Genival, mas tá com mais problema. Agora eles vão lamentar que deram tanto desconto, porque tem que pagar bastante coisa agora. É isso aí. Zé, obrigado, Lucas Berlato. Estamos com o plenário da Câmara Municipal de Fundo e a gente fecha aí. Grande abraço. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta, temporada 2019.